Hallo, hallo, meine Lieben, guten Donnerstag. Hoje a gente vai falar sobre o verbo werden. Esse verbo, gente, ele causa confusão na vida das pessoas desde que o alemão existe, desde que o mundo é mundo, porque esse verbo tem muitas funções, ele aparece o tempo todo, e os alunos ficam assim, meu Deus do céu, não entendo, cada hora que ele aparece é um significado diferente. O que é que esse verbo significa? E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, de maneira que essa dúvida suma para sempre. Vamos lá? Bom, o werden, ele significa tornar-se, tá? Então, werden significa tornar-se, mas tornar-se no sentido de se transformar, né? Por exemplo, quando eu quero falar eu fico doente, ich werde krank. Mas ficar, você não falou que é tornar-se, mas é no sentido de se transformar. Você estava doente, ficou são. Ó, você está são, ficou doente. Então, nesse sentido que o werden é tornar-se, tá? Então, tornar-se, transformar-se, ficar, tudo isso vai ser werden, dependendo aí do contexto, mas você tem que entender que é isso, que é essa ideia de transformar-se, de virar alguma coisa, de se transformar em alguma coisa que você não estava. Doente, né? Pai. Ela virou pai. Ele virou pai. Ele virou pai é o quê? Ele virou pai é nada mais, nada menos que werden. Então, vamos aprender a conjugação do werden. Ele é um verbo irregular, então você tem que aprender a conjugar. Ele é bem irregular, sem lógica, no do e no es e es, tá? Então, ich werde, eu me torno. Ich werde, você se torna, do wirst, irregular, atenção, wirst. Ele, ela se torna, wird, ou sie wird. Nós nos tornamos, wir werden. Vocês se tornam, ihr werdet. Eles ou elas se tornam, ou você formal se torna, né, que é a mesma conjugação, sie werden. Beleza? Então, por exemplo, eu posso dar o seguinte exemplo. Er wird Vater. Ele se torna pai. Er wird Vater, né? Posso dizer, morgen wird er Vater. Amanhã ele se torna pai, ou seja, amanhã a mulher dele vai ter o filho. Morgen wird er Vater, tá? Simplesmente isso, ele vai se tornar pai. O que acontece, então, é que a gente também vai poder usar o werden no pretérito. É bem usado, ou seja, o que é o pretérito? O passado. E aí ele vai se transformar de novo. Claro, a conjugação no passado dele vai ser diferente da conjugação no presente. E é o seguinte: ich wurde, eu me tornei. Du wurdest, você se tornou. Ou sie wurde, ele ou ela se tornou. Wir wurden, nós nos tornamos. Ihr wurdet, vocês se tornaram. Sie e sie wurden, eles ou elas se tornaram. Você ou vocês se tornaram, tá? Então, vai ter o mesmo significado, só que no passado. Então, poderia dizer, por exemplo, wurde Vater. Ele se tornou pai. Gestern wurde Vater. Ontem ele se tornou pai. Então, simplesmente esse mesmo werden no passado. Agora, tem uma coisa super importante, e a gente tem aula sobre isso aqui no Grupo Elite, se você não tiver muito familiarizado com isso. Em alemão, a gente tem dois tempos verbais no passado que significam exatamente a mesma coisa. Ah, Lud, então para que eles existem? Bom, eu não vou explicar todas as diferenças aqui, até são diferenças simples, né? Mas, basicamente, a gente tem dois tempos no passado que significam a mesma coisa. Então, o segundo tempo no passado que significa a mesma coisa é o perfect, tá? E aqui eu já te adianto uma coisa. Eu tô fazendo uma aula que vai desde o A0 até o C1, digamos assim. Porque no presente você já aprende esse verbo logo nos primeiros capítulos do seu livro, nas primeiras aulas que você faz. No último tempo, que é o conjuntivo 2, que a gente vai aprender logo em seguida, aí já é mais uma matéria lá pro B1, B2 e tal. Então acompanhe aqui até onde você puder. Se você ainda nunca tinha visto o werden, aprende o werden aqui nessa aula no presente e começa a usar. Se você já está familiarizado com o presente, aprende no pretéritum. Se você já está familiarizado com o pretéritum, aprende no perfect. Então use essa aula aí dentro do seu nível, tá? Então, como eu falei, o perfect e o pretéritum são sinônimos, só que são formatos completamente diferentes. No pretéritum, o perfect é Ich bin geworden, eu me tornei. Du bist geworden, você se tornou. Ist geworden, ele se tornou. Wir sind geworden, nós nos tornamos. Ihr seid geworden, vocês se tornaram. Sie sind geworden,
vocês se tornaram, eles ou elas se tornaram, né? Então, é basicamente o verbo sein conjugado na segunda pessoa e o verbo no particípio no final, o werden no particípio no final. Então, eu poderia fazer essa mesma frase dizendo assim: ist Vater geworden, que significa também ele se tornou pai, do mesmo jeito que wurde Vater significa ele se tornou pai. Escolha o seu jeito preferido de falar e use. Os dois jeitos são bastante usados em alemão, sem problema nenhum, tá? E depois, a quarta conjugação do werden é no conjuntivo 2. E ele parece bastante com o passado, com o pretérito que a gente já acabou de aprender. A diferença entre o conjuntivo 2 e o pretérito é que tem um umlaut no U. O resto é igualzinho. Ich würde, du würdest, er würde, wir würden, ihr würdet, sie würden. E o que o conjuntivo 2 significa? Tornaria, tornaria, tornaria ou tornasse. São essas duas traduções possíveis. Então, se eu dissesse er würde Vater, significa ele se tornaria pai. Würde Vater, ele se tornaria pai. Claro que para fazer essa frase a gente tem que ter um contexto, mas deu para entender, ele se tornaria pai. Então, wird Vater, ele se torna pai. Wurde Vater, ele se tornou pai. Ist Vater geworden, ele se tornou pai. Würde Vater, ele se tornaria pai. É isso que você tem que saber sobre o verbo werden? Só que aí é que vem o pulo do gato, gente. Aí é que onde a porca torce o rabo, é aí onde vocês confundem tudo. O fato de que isso que a gente aprendeu tem a ver com o verbo como verbo principal, quando ele significa tornar-se. Entretanto, o werden ele vai ser auxiliar. O que é um verbo auxiliar? Verbo auxiliar, basicamente, é um verbo que vai estar numa frase, vai perder totalmente seu sentido original, mas ele vai estar estruturando aquela frase para que ela tenha um tempo verbal ou um modo verbal específico. Como assim? Olha só, se eu conjugar o verbo werden na segunda posição de qualquer frase, então eu conjugo o verbo werden na segunda posição de qualquer frase. No presente, atenção que é no presente, verbo werden na segunda posição no presente de qualquer frase. E no final eu colocar um outro verbo no infinitivo, eu vou estar fazendo o futuro do verbo que está no infinitivo. Ou seja, o werden ele perde totalmente o sentido de tornar-se. E ele passa a ser um auxiliar de futuro. Ele vai estar construindo o futuro. Então, é o verbo werden no presente na segunda posição e o verbo principal no infinitivo no final. Por exemplo, ich werde dich besuchen. Besuchen significa visitar. Então, ich werde dich besuchen significa eu vou te visitar. Eu te visitarei. O werden não tem nada a ver com tornar-se, ele se transforma nesse eu vou te visitar ou eu te visitarei, é o futuro. Outro exemplo, du wirst mich anrufen, você vai me ligar, você vai me ligar, você me ligará. Wird nach Hause gehen, ele vai ir para casa, ele irá para casa. Então, o werden conjugado no presente, mais um infinitivo no final, cria então o futuro. Tem mais coisa para a gente aprender? Tem sim. O werden na segunda posição, mas o particípio de qualquer verbo no final faz a voz passiva. Gente, tem aula sobre a voz passiva completa aqui no Grupo Elite. Então, aqui eu tô dando um apanhado geral, mas se você quiser procurar cada um desses temas, você acha aqui no Grupo Elite separadamente, uma aula de 10 minutos só sobre esse tema, tá? Então, o werden em qualquer tempo verbal, mas o particípio, não sei formar o particípio, procura aqui no grupo ali, participe, não dá tempo de eu explicar aqui agora. O werden na segunda posição mais o particípio vai fazer a voz passiva. O que é a voz passiva? Em vez de eu falar eu bebo água, eu digo a água é bebida, essa é a voz passiva. A bola é chutada, a comida é feita, essa é a voz passiva. Quando a gente não está falando de quem faz a ação, mas de quem sofre a ação, né? Então, das Wasser wird getrunken significa a água é bebida. E aí o tempo verbal da voz passiva vai ser determinado pelo tempo verbal do werden. Atenção, eu vou repetir. O tempo verbal da voz passiva vai ser determinado pelo tempo verbal do werden. Se o werden estiver no presente, a voz passiva está no presente. Então, a água é bebida. Das Wasser wird getrunken. Se o werden estiver no passado, no pretérito, é voz passiva no pretérito. Então, se eu fizer das Wasser wurde getrunken, significa a água foi bebida. Passado. E se o werden estiver no conjuntivo 2, das Wasser wurde getrunken, eu vou fazer o conjuntivo 2. A água seria bebida. Então, a água é bebida, a água foi bebida, a água seria bebida.
tá? Então, basicamente, na voz passiva, o tempo verbal do werden vai decidir qual que é o tempo da voz passiva. Simples assim. E por último, o werden também é o verbo auxiliar de conjuntivo 2. O que é o conjuntivo 2? Aquele que eu falei, faria, comeria, beberia, tornaria, escreveria, etc. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar o werden no conjuntivo 2, que a gente já aprendeu que é würde, na segunda posição. Então, na segunda posição eu tenho würde, e na última posição eu tenho o infinitivo do verbo que eu quero colocar no infinitivo, que eu quero colocar no conjuntivo 2. Então percebe que, de novo, o werden ele perde completamente o sentido de tornar-se, ele se esvazia do seu sentido. Aqui ele está carregando em si só o fato de que ele vai transformar o verbo lá da última posição em conjuntivo 2. Por exemplo, würde gerne den Computer kaufen. Ele compraria, würde kaufen. Kaufen não é comprar? Então, würde kaufen se torna compraria. Ele compraria com prazer o computador. Gerne com prazer, den Computer, o computador. Würde gerne den Computer kaufen. Ele compraria com prazer o computador. Segundo exemplo, ich würde gerne mit dir ausgehen. Ausgehen significa sair. Würde significa conjuntivo 2, ele está transformando o ausgehen, então, em conjuntivo 2. Então, eu sairia. Ich würde ausgehen, eu sairia. Gerne, com prazer, mit dir, com você. Ich würde gerne mit dir ausgehen, eu sairia com você, com prazer. Então, você aprendeu o quê? Que o verbo, ele tem as funções dele como verbo principal, e aí ele significa tornar-se, ele pode estar no presente, no pretérito, no perfect, no conjuntivo 2. Além disso, o werden ele tem 3 funções como verbo auxiliar, quando ele se esvazia do sentido inicial dele de tornar-se e passa simplesmente a criar estruturas de futuro, de voz passiva e de conjuntivo 2. Ok? Então é isso, é por isso que o werden causa tanta confusão, eu tenho certeza que agora você entendeu. É claro, entender não é a mesma coisa que conseguir usar. Você escolhe, se você não sabia, se tudo isso aqui é para você novidade, escolhe um e treina um. Depois você volta, ouve de novo, escolhe o segundo e treina o segundo. E assim sucessivamente, ok? Das ist alles für heute. Tschüss!